Convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 15 e 16. Também estamos de volta às atividades na congregação, sempre, por enquanto, aos domingos, às 6:30 da tarde. Obrigado, Leo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia e vamos, né? Tá com a Bíblia aí? Tá mesmo? Não, é o celular, pastor. Levanta lá comigo, lá em cima, bora. Vamos fazer nossa declaração em nome de Jesus. Bota o dedo no meio assim, ó, para não perder. Pastor, eu estava achando que o Senhor vai mandar levantar a Bíblia, homem. Coloca o dedo no meio e levanta aí. Levanta a Bíblia. Tem vergonha de levantar a palavra de Deus? Amém. Diga assim: esta Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso fazer. Nesta noite serei tocado por esta palavra, e ao sair daqui não serei mais o mesmo, mais pronto para obedecer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas sede vocês também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: serei santo, porque eu sou santo. Pai, louvamos o teu nome, porque é aqui que queremos habitar e estar, na tua presença. Por isso que nesse momento, ó Pai, recebe a nossa adoração, e nós estamos com os corações prontos, abertos, para ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo, aquele que ensina, esclarece a verdade, nos ilumine, abra os nossos corações, e a tua palavra venha de encontro, ó Pai. E ao ser ministrada, desperte, cure, liberte, ó Pai, salve nessa noite, ó Pai. Nós ansiamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sabe o que é uma das coisas interessantes que a gente precisa sempre pensar, e que ao longo dos tempos a gente tem esquecido um pouquinho disso? É algo que tem a ver com a essência de Deus. Deus tem algo nele a qual determina todos os outros atributos, as qualidades de Deus. E existe algo que a partir dele esses atributos são gerados. E essa qualidade, que a gente pode chamar de qualidade suprema de Deus, revela muito de quem Ele é, e muito também do que a gente precisa ser, se quer seguir a Ele ou servi-lo, né? E eu quero pensar com você um pouquinho hoje sobre a santidade de Deus, e pensar com você nessa noite o que significa um Deus santo, que pede de nós que sejamos santos, e que importância isso tem, e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Então, que você abrisse o seu coração, se atentasse para isso, tá bom? E que seu coração estivesse pronto para receber a palavra de Deus. O que significa santo segundo as Escrituras? A palavra de Deus diz que santo é aquele que é separado de toda corrupção e distinto e impureza. Então, essa qualidade suprema é uma qualidade de Deus, está na essência, na natureza, na personalidade dele. Então, ele é alguém que é separado de corrupção e distinto em sua pureza. O pastor Paul Washer diz algo muito interessante. Ele diz assim, que a palavra santo vem do hebraico, que significa separado, colocado à parte. Então, a santidade se refere a Deus quanto à pureza moral, porque ele é um Deus 100%, 1.000.000% aí, puro, eternamente puro, sem mácula, sem defeito, e ele é perfeito nessa santidade. Não existe um outro Deus santo. Não existe alguém que seja digno de receber o louvor, a honra e de ouvir o que se ouve no céu como Deus ouve, que ele é santo, santo, santo. E pastor John McKnight também diz algo muito interessante. Ele diz que Deus, ele é separado ou santo, diferente em poder e diferente em sua moralidade. Como assim? Como ele é distinto em poder. Lá no Salmo 89, de 8 a 9, diz assim: ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, e quando as ondas se levantam, tu as tranquilizam.
Então Deus, ele é separado e diferente em poder, é o Deus Todo-Poderoso. Como também é um Deus diferente na sua moralidade. No versículo 14 do Salmo 89, nos afirma também que justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade precedem. Amém? Então me ajuda a pregar. Se você entender, você diga amém. Se o negócio foi maravilhoso, glória a Deus, tá bom? Me ajuda a pregar no nome de Jesus, que eu já preguei de 5 horas. Vamos lá. Então Deus, ele é separado, é santo, diferente em poder e na sua moralidade. Então nós podemos ver, primeira coisa, que Deus, ele é perfeitamente puro. Em Deus não existe trevas, em Deus não existe uma impureza, em Deus não existe sombra de variação, como diz a palavra. Deus não é vulgar, Deus não é comum, Deus não é como essa roupa aqui que eu tenho hoje, Deus não é como o celular que hoje foi lançado, amanhã não vai ser mais valioso, não. Deus não é comum. Deus, ele é perfeitamente puro, puro nas suas leis, puro no seu amor, na sua essência, no seu caráter, na sua palavra. Olha o que Josué nos diz, em Josué 24, 19 a 20, ele diz para o povo o seguinte: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, não, ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de ter feito bem. Então Deus, ele é perfeitamente puro, o seu amor é puro, a sua justiça é pura. Deus não é em cima do muro, Deus não é da direita e da esquerda, Deus, ele é puro, o seu espírito é puro, e além de, por isso dele ser puro, ele é oposto ao pecado. Pecado nada mais é do que se desviar do que Deus planejou para a sua vida. Pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado nada mais faz comigo e com você, e quer fazer é nos cegar, nos matar e esfriar o nosso amor por Jesus. Olha o que a Bíblia fala sobre o pecado. Isaías 1,6 diz, é como chagas inflamadas. Salmo 38,4 vai dizer que são fardos pesados. Tito 1,15 vai dizer que são impurezas. Mateus 6,12 vai dizer que é uma dívida obrigatória. 1 João 1,6 vai dizer que o pecado são trevas. E Isaías 1,18 vai dizer que é uma mancha de escarlate. Então, qual é a atitude desse Deus puro quanto ao pecado? Deus, ele é alguém com fortes sentimentos de hostilidade, desgosto e aversão total ao pecado. Deus é um camarada radical contra o pecado. Deus, ele não é alguém que aceita meio pecado, pecadinho, pecadão. Até porque essa música que foi ensinada não é verdade. A gente precisa ter cuidado quando ensina essa música para as crianças. Tem que cantar pecado, 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 pecado. Sabe por quê? Nós temos ensinado às nossas crianças que existe pecado, pecadinho e pecadão. Então, se ele rouba, é um pecadão. Mas se ele faz uma mentirinha ou quebra o copo e não diz nada, é um pecadinho. Isso é mentira, porque a Bíblia diz que não existe grau de pecado. Pecado é pecado, e Deus não se agrada do pecado. Por isso que Isaías 59,2 diz assim: mas as suas maldades separam, olha o verbo, separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Deus é um Deus que não negocia e aceita o pecado. Sabe o que é interessante? Que nós não podemos considerar qualquer atributo separado da santidade de Deus. Porque se nós fazemos assim, se nós levarmos um atributo mais importante que a santidade de Deus, nós podemos estar distorcendo o seu caráter. Por exemplo, qual é a mensagem do evangelho moderno hoje? O que está se pregando no evangelho moderno? Se exalta mais o amor, mas se fala pouco da santidade de Deus. Mas o amor é uma expressão dessa santidade, porque o amor de Deus é um amor santo. A justiça de Deus é uma justiça santa. A misericórdia de Deus, a misericórdia santa. A bondade, uma bondade santa.
O que acontece é que nós não podemos menosprezar a santidade, nós não podemos apenas falar do amor, nós devemos nos lembrar e ensinar que Deus, Ele é santo. Além de Ele ser puro, oposto ao pecado, Ele é independente de tudo. Por exemplo, no Monte Sinai, quando Ele diz para Moisés: eu vou derramar a minha glória, Moisés. Moisés, eu vou me apresentar. Moisés, eu vou manifestar a minha glória nesse lugar. Mas tem uma coisa: não deixa ninguém subir, não deixa animal subir, porque subir não aguenta, morre. Por isso Deus, Ele é independente de tudo. Olha para o tabernáculo, na antiga aliança, o que o sacerdote fazia? Uma vez por ano ele fazia uma expiação do povo. Ele deveria entrar mais ou menos isso, numa cortina onde estava o santo dos santos, o lugar santíssimo. E quando ele entrava ali, ele precisava entrar em reverência à santidade. Ele não poderia entrar de qualquer jeito, porque se ele entrasse, ele poderia morrer lá dentro. Você olha também, por exemplo, para Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus faz o quê? Deus separa Abraão da sua família. Deus separa, tira ele da onde está, porque Deus queria fazer algo, um projeto, mas Abraão não poderia ficar dependente dos outros. Por isso que não é Deus que depende da gente, nós que dependemos e precisamos do Senhor. Levítico 20, 26 diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei vocês para serem meus. Então esse Deus santo, esse Deus tão puro, tão luz, é um Deus que dá uma ordem para aqueles que querem servi-lo, para que sejam santos. E deixa eu dizer uma coisa para você, no texto que nós acabamos de ler, e que a palavra de Deus nos chama a ser santos, Deus não está falando sobre uma opção. Deus não colocou um convite para você dizer sim ou não. Deus, na verdade, colocou para você uma decisão e um estilo de vida para seguir. Como assim, pastor? Olha como é que começa. Jesus diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas olha lá o que Jesus diz: quem quiser. Deus ama incondicionalmente a gente, do jeito que a gente é. Mas a partir do momento em que eu entrego a minha vida para Deus e digo eu vou servir o Senhor, não tem mais incondicional, existem condições, a qual Deus chega e diz: seja santo, porque eu sou santo. Então, a gente vai perceber que a santidade não é um convite de sim ou não, é uma decisão que a gente tem que tomar e viver para sempre. Sabe por quê? Quando você olha para Romanos capítulo 1, você vai ver toda a maldade, todo o estado da humanidade. Eles esqueceram de Deus, criaram objetos de adoração, se entregaram à imoralidade, fazem e acontecem. Por isso Deus, Ele não pode, abrir mão de si mesmo para querer se contaminar com o pecado. Deus não faz isso, Deus nunca fará isso. Então o que acontece? Nós somos pecadores e Deus é santo. Mas que tipo de natureza é essa ordem de Deus? Que tipo de características tem nessa ordem? Eu gostaria que você pensasse 3 coisas comigo aqui. Primeiro, repete comigo: a santidade de Deus não é opcional, não é pontual e não é parcial. O que significa isso? Que tem pessoas que ficam assim: segunda-feira, amanhã eu vou começar a viver uma vida santa, viu, pastor? Eu estou vendo aí, eu não sei, ainda vou decidir sobre isso, eu preciso voltar, falar com Deus, né? Vou decidir ainda se vale a pena. Tem gente que é assim, pontualmente, um momento da vida: eu voltei daquele acampamento, eu vou viver uma vida santa, e aí depois de 3 dias, ele já não vive mais. Como tem gente que vive também quer viver uma santidade parcial, pela metade. Deus, vamos lá, tem a palavra, mas o senhor sabe, né? Namorado está botando pesado demais. Namorado está chamando e eu não estou dando conta, Deus. Né? Deus, eu quero ser santo. Mas, eita, olha aqui no Instagram, meu
Deus do céu, o que é isso? Ó, curte. Olha o cara aqui, ó. Imoralidade. Tem gente que quer ser parcial com Deus. Quer viver uma vida santa por fora, mas por dentro não quer viver a santidade. Agora repete comigo, a santidade de Deus é imperativa, integral e eterna. Imperativa porque é uma ordem de Deus. É Deus dizendo, sejam santos, porque eu sou santo. E Deus é integral porque Deus não chamou você para viver pela metade. Deus não te chamou para viver 10% da sua vida, para você dar 10% para Deus. Deus chamou você para viver integralmente para Ele, para você ser integralmente santo. E ser santo eternamente. Sabe o que acontece? É que a gente não conhece a santidade e a gente vive que nem Raimundo, crente Raimundo, pé na igreja, em pé no mundo. Se você fosse curtir o que você curte perto de mim, você curtiria? O que você curte nas redes sociais? Você faria o que você faz se eu estivesse perto de você na sua casa? A gente acha que Deus não conhece o celular da gente, né? Deus sabe até os vírus que tem. Deus sabe tudo que tem naquele celular da gente. E a gente fica querendo viver um negócio parcial. Eu quero servir na igreja, eu quero amar a Jesus, mas eu não paro de ter relação com a minha namorada. Eu quero servir Jesus, da minha boca só sai mentira. Eu quero servir Jesus, mas a minha vida não passa de um engano. Eu quero servir Jesus, mas continuo preso à pornografia. Deus, eu estou aqui, me perdoa. Aí amanhã está lá de novo e curte e vê. Tem gente que quer ver isso. Eu quero viver uma santidade para Deus, eu quero ser santo, quero ser puro, mas não segura a boca com a fofoca. Dizer coisa para você, fofoca é coisa do diabo. Deus nunca tem na palavra dizer assim, fofoqueis uns dos outros. Não, a Bíblia está dizendo assim, servir, escuta o pecado do outro, ajuda o outro, ora pelo outro. E tem gente que está querendo viver essa santidade, não vai viver santo, está achando que vai para o céu pela metade porque é santo, não vai, porque para Deus ou você é 100% santo, ou você entra no processo da santificação, ou você vive para Deus 100%, ou você não é. E Deus está chamando a gente, dando uma ordem, seja santo, não seja menino, não seja mal acostumado, eu sou santo, e o padrão a minha aqui é santidade. E a gente fica achando que Deus está se agradando muitas vezes. Eu vou para o culto. Aí Deus sabe do pecado que a gente fez ontem. Deus sabe do que a gente faz e não pede perdão. Aí você acha que Deus está aceitando o seu culto? Deus não aceita nada com pecado. Olha para Isaías capítulo 1. Deus diz, eu estou cansado dessas festas. Eu estou cansado porque quando vocês levantam a mão, está só o sangue de vocês que eu consigo ver. É o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, não dá para viver pela metade com Deus. Ou é 100%, ou você enlouquece com o Evangelho, ou você vive para Jesus, como diz o pastor Lucinho, eu sou louco por Jesus, ou você fica na sua. Ou você vive pela fé, ou se não quer viver com Deus em santidade, vai ser qualquer outra coisa, vai seguir uma religião qualquer para você. Porque para Deus o negócio é na santidade. Mas para ser santo é necessário algo chamado santificação. Você sabe o que é santificação? Vou resumir diretamente para você. Santificação é um processo onde Deus quer transformar a natureza interior, o nosso coração, para ser como o de Jesus. É isso. Deus não está interessado em mudar comportamento. Deus está interessado em mudar a fonte da vida aqui, coração, para ser como o de Jesus. Mas é engraçado porque tem tanta gente pregando tanto tipo de santificação. Se você for pregar para jovens sobre santificação, eles vão ficar com medo. Sabe por quê? Olha as ideias que tem sobre santificação. Alguns entendem que santificação é matar o pecado, matar a raiz. Tem que morrer, não pode, e sabe, como se a gente nunca mais, crente não pode pecar de jeito nenhum. Gente, não tem como acontecer isso. Porque Paulo diz, eu estou na luta constante.
O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero. Mas Paulo diz o quê? Eu esqueço as coisas para trás, fica, eu vou para o alvo. Eu vou continuar avançando mesmo em guerra. Tem gente que é assim, tem que matar o pecado, né? Na raiz, como se tivesse que abrir a gente e lá, morre pecado, tira o pecado, tira o pecado, tira o pecado. Pronto, agora não peca mais. Essa perfeição aí, irmão, só na glória com Jesus. Viu? Segunda, tem gente que diz assim, para ser santo tem que cumprir regra. Tem que fazer do jeito que está ali. Não usa batom não, irmã, porque batom é vermelho, vermelho tem a ver com o inferno, é pecado. Não, Lázaro, não joga a bola porque a bola é o ovo do diabo. Não usa essa camisa não porque é do diabo. Não é do diabo não, eu comprei, eu paguei. Então, se ele quiser, ele compra dele também. Tem gente que é assim, não, porque tem que viver uma vida de regras. Olha para o tempo de Jesus. Jesus, você está quebrando, você está curando no sábado, Jesus. O que você disse? Aí Jesus diz assim, mas rapaz, vocês são bonitos demais, né? Por fora vocês são essa beleza, mas Deus sabe a vergonha que vocês são por dentro. Sabe, porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, que a lei não pode santificar, como também não pode justificar, porque a santificação é um processo que é o Espírito de Deus que faz em nós. Por isso tem gente que diz assim, não tem aquela história que amanhã vai começar um regime? Tem gente que diz que amanhã eu começo, amanhã eu vou começar, eu vou para a escola, vou sentar lá e vou dizer para meus colegas, pais do Senhor, Jesus te ama, eu não vou. Não, irmão, não queira mudar as coisas, não queira ser politicamente corretinho não. Sabe por quê? Você vai se frustrar, o negócio é você mudar aqui dentro, porque se muda aqui, muda do lado de fora. Outra coisa, tem gente que é assim, é o ascetismo, que é o seguinte, ai meu Deus, eu pequei, Senhor, então vamos fazer o seguinte, Deus, 30 chibatadas, eu pequei, eu sou miserável, Deus, agora eu vou passar 30 dias lá em frente à prefeitura de joelho, porque eu tenho que matar essa carne, porque eu tenho que fazer isso. Tem gente que é assim, se pune. Tem gente que faz isso, sabe? Quer subjugar a carne por sofrimento e privações. Porque diz assim, o corpo é mau. Mas não é o corpo, querido, é o coração. Então, o que é necessário então para viver a santificação? Primeiro, o arrependimento. Olha o que nos diz Atos 3,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. O primeiro passo para você viver uma vida santa como Deus quer e pura, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que ter ciência de que é pecador e se arrepender. Você tem que ter ciência que o seu estilo de vida não é aquilo que Deus sonhou para você. Você tem que voltar para o jardim. Lembra da música? Meu orgulho me tirou do jardim, mas eu, pela humildade dele, volto para o jardim. É necessário um arrependimento, porque se você não se arrepender ou se quebrantar, não tem como Deus mudar. Segundo, é necessária a conversão. A conversão é eu ter uma decisão de dizer assim, eu vou viver uma vida para Deus, eu vou entregar o meu coração para Jesus, eu vou caminhar com Ele, e uma mudança de vida. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pelo quê? Peraí, gente, você não está lendo a Bíblia não? Nessa quarentena? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa ter uma mudança de mente, é uma mudança de vida, é a santificação. Mas pastor, e se eu falhar, e se eu errar? Acontece. Acontece. Mas sabe de uma coisa, dizer uma coisa para você. Se você está seguindo a Jesus, ou quer seguir a Jesus, primeira coisa, nunca olhe para a instituição, nunca olhe para as pessoas. Cuidado, que o seu olhar sempre esteja focado em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Que tem gente que está aí de fora que não quer vir para a igreja, eu não vou não, porque aquele pastor errou comigo, eu não quero ser crente não. Você fez errado, irmão. Você olhou para o pastor, você olhou para as pessoas, você olhou para quem está no mesmo processo que você. Olha para Jesus.
Por isso, a santificação é importantíssima. Olha o que diz a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é uma ordenança de Deus para a gente. E por isso que nesses dias nós temos orado a Deus para dizer: Deus, nos sonda, nos quebranta, ó Deus, porque nós não queremos estar fora da Tua vontade. Nós não queremos uma vida metade mundo, metade. Nós queremos uma vida ser cheia do Espírito Santo, de santificação. Nós precisamos voltar e entender que Deus é santo. Olha para Isaías. Isaías tem uma visão. Ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos, os querubins, ele vê todo mundo, a orla que toma aquele lugar, e ele dizendo: santo, santo é o Senhor. O que é que Isaías faz? Isaías diz: misericórdia, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Senhor. Naquele momento ele foi quebrantado, porque ele conheceu a santidade de Deus, porque ele viu que Deus era santo, ele viu que Deus era puro, ele viu que Deus não era qualquer coisa. Mas ele se quebrantou, ele se arrependeu. O que Deus fez? Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente fica purinho também. Ele pega a brasa do altar, toca na boca dele e purifica os lábios daquele homem. Depois que ele é purificado, vem uma mensagem: a quem enviarei? A quem vai por nós? O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me. O que nós temos visto nesse tempo é que as pessoas não têm buscado conhecer o caráter de Deus, a santidade de Deus. E as pessoas querem viver de qualquer jeito para Deus. Mas a Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é um tempo que Deus está, deixa eu lembrar para você, Jesus está voltando, Jesus está edificando a igreja, mas Ele quer encontrar gente que está pagando o preço de viver uma vida santa. Pastor, eu vou casar virgem. Amém, porque você vai casar virgem com sua namorada. É importante você agradar os céus, o coração do seu pai, do que você ser aplaudido por 30 pessoas. É melhor você ser honesto, íntegro em tudo que você faz, por mais que você sofra, mas é melhor você viver assim, do que viver uma vida desgraçada longe de Deus. Deus está chamando a gente para um compromisso sério, irmãos, por uma vida santa, de luta contra o pecado, né? Eu tenho um pecado de estimação, hoje eu não vou, viu? Hoje eu vou para a igreja, mas quando chega, meu amor, estava com saudade, vamos lá, vamos botar em prática. Deus não aceita isso, Deus não concorda com isso. Deus nos chamou para viver uma vida santa. Por isso que nós precisamos nesses dias clamar por Deus, para que nos quebre, para que mostre o que está dentro do nosso coração, que tem nos levado a não viver uma santificação. Sabe por quê? É propósito de Deus querer transformar a gente igual a Jesus. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas o meu objetivo de vida aqui nessa terra é parecer com Jesus. Mas para isso acontecer, eu preciso viver santo, porque Ele é santo. Mas você decide se você quer viver santo ou não. Santificação, conforme eu vi esses dias com a pastora Thalita falando sobre esse mesmo assunto, ela disse que é igual a questão de limpeza. Todo dia você tem que limpar a sua casa, todo dia, porque senão vai acumular o lixo, a teia de aranha, e você não vai dar mais conta. Por isso que, mas pode correr o risco de sujar? Pode, mas você tem que estar sempre buscando uma limpeza. Deus não me chamou, eu e você, meu irmão, para viver uma vida meia boca com Ele de santidade. Deus chamou a gente para viver uma vida de santidade. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você fecha os seus olhos nesse momento. Por favor. Você que está em casa também, fecha os seus olhos. Por favor, fecha o seu olho nesse momento. E pede a Deus: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algo que não está em conformidade à tua santidade. E guia-me pelo caminho eterno.
Se você é a casa de Deus, ou você quer ser a casa de Deus, você precisa deixar que o Espírito Santo flua e domine você. Se ainda não, entrega o controle para Ele hoje, deixa Ele dirigir a sua vida, sabe? Nós precisamos dizer para Ele: Deus, eu sou a sua casa, então se tem que mudar, muda, se tem que quebrar, quebra, se tem que reformar, reforma. O importante é que eu esteja cada vez mais parecido com Jesus. Os meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu pensamento, o que eu falo, pareça com Jesus.